Fala meu povo, tudo bem? Joel Bakhchat de novo aqui na área e bem-vindos para mais um Hora de Juice. 2022 aí, né, já bateu na nossa porta, já começou com tudo e hoje vamos bater um papo aí para uma história que talvez te agrade, uma história para você que talvez tenha feito uma promessa assim como eu, já há alguns anos de emagrecer, mas está difícil. Tem um tipo de história que a gente pode tentar te ajudar aí, né? Às vezes você tem alguma ideia, você tem alguma coisa que você quer realizar, construir uma empresa, começar a ser seu próprio chefe. Então, para você hoje aí que é dev, talvez hoje você quer QA, ou sei lá, que está trabalhando com qualquer coisa aí na área e quer realizar, tirar essa ideia do papel, hoje a gente vai aprender juntos, porque eu também não conheço quase nada sobre como fundar uma empresa, mas quero entender de como a gente pode tirar essa ideia do papel. Para isso, a gente vai vai começar um papo aqui hoje com o João Gabriel Chebante, que depois ele me corrige se o nome dele tiver, se eu pronunciei errado, mas ele que vai contar toda essa história aí para nós e ensinar a gente como é que a gente pode ajudar a tirar essas ideias aí do papel. João, bem-vindo aí, cara. Fala, Joel, tudo bom? O sobrenome tá certo, tá? Mandou bem, mandou bem. Joel, um prazer estar aqui poxa, super feliz de estar no Hora de Juice, com a turma toda aqui com você. Momento legal, né? Ser o primeiro a falar aqui no ano e falar de uma iniciativa legal e que vamos acelerar ao longo de 2022 na F-Câmara, que é a geração de novos negócios, né? A geração a partir da iniciativa, ou com as nossas competências, ou com os nossos colaboradores, gerar novos negócios, que é o meu objetivo aqui com a Hora de Ventures, né? Então, eu quero, óbvio, através das suas perguntas e contando um pouco do meu relato, da minha trajetória e o que a gente está procurando aqui, sadiamente provocar a F-Câmara como um todo de ir além do dia a dia e, de repente, cara, aqui dentro de casa a gente tem oportunidades bacanas de montar negócios, além do que a gente já faz no dia a dia, mas desenvolver novas oportunidades, novos negócios com as nossas competências, sejam elas competências técnicas, sejam elas competências de gestão, comerciais, etc. Então tem muita coisa boa aqui que minha função é organizar e potencializá-las como novos negócios. João, a gente pode dizer assim, para começar e falar um pouco de ti, o teu papel hoje é ajudar a fundar empresas? Sim, exatamente. Meu papel ele até parte de uma etapa antes de fundar, que é achar boas ideias e, junto com boas ideias, excelentes fundadores. A minha função aqui, Joel, desde setembro, né? De setembro até dezembro eu vinha organizando, entendendo, conversando com as pessoas, mas muito da minha função é capital humano, ou seja, achar boas pessoas, dessas boas pessoas, boas ideias, ou ideias que caibam dentro do que a F-Câmara já faz ou se propõe a fazer. E aí, a partir disso, juntar os dois pedaços e tombar, vamos dizer assim, entre aspas, né, transformá-las em negócios. Pessoas mais produtos igual a novos negócios. Então, sim, no final do dia, o meu negócio, eu vou ser avaliado pelos negócios que eu acabo criando. Mas para criar negócios, eu preciso de boas pessoas e eu preciso de boas ideias. Então, é o que eu estou antenado à procura de você que está aqui ouvindo, ou vendo, e que de repente está com uma oportunidade boa, uma ideia bacana, não sabe a quem perguntar ou tirar dúvida, etc. Vem falar comigo aqui que eu sou todo olhos, ouvidos e boca. Pronto para te ajudar. Legal. E eu já começo perguntando um pouquinho da tua trajetória, assim, João, porque, cara, beleza, como é que a gente chega numa posição de ser alguém que decide que uma ideia é boa ou não, de como é alguém que realmente ajuda a formatar uma ideia para se criar uma empresa? Então, assim, cara, fala um pouco da tua trajetória, explica um pouco para nós como é que você chegou aqui na Câmara e o que você passou para ter que adquirir esse conhecimento, né? Que querendo ou não, hoje é um conhecimento bem diferenciado. Cara, a minha jornada é uma jornada que mostra na prática que não existe uma jornada certa para você chegar onde eu cheguei. Porque eu comecei fazendo administração com ênfase em marketing na SPM. E o meu objetivo era bem claro e explícito se você me perguntasse para mim 20 anos atrás, quando eu comecei. Eu tenho 37, então entrei na faculdade 19 anos atrás. Eu queria ser vice-presidente de marketing da Unilever ou da Nestlé. E obviamente eu não fui isso, né? E aí eu comecei estagiando em banco, de banco eu fui para trabalhar com creme dental, de creme dental para cosmético, cosmético para petroquímica, e em 2012 eu saí e o meu objetivo inicial era montar uma startup, era montar um e-commerce para
venda de camisetas, atrelada a trending topics, memes, né? O Twitter nessa época tava bombando e eu queria montar um negócio que fosse assim, putz, bombou a hashtag tal, cara, no dia seguinte lança uma camiseta com aquela hashtag pra pessoa comprar na quarta, chegar em casa na sexta, para no final de semana a pessoa usar, né? Eu fiz MVP, fiz um mínimo produto viável, montei um mínimo plano de negócio daquilo, um Canvas, alguma coisa assim, e não saiu do papel, assim, não consegui implementar do jeito que eu queria, fiz alguns testes, até deu tração, mas o ponto crítico que eu queria para o negócio vingar não funcionou, que era, como eu dependia muito de memes que viravam, e meme trend topic que muda o tempo inteiro, eu precisava que a compra fosse por impulso. Então eu queria que a camiseta custasse R$ 50 ou menos. E eu só consegui fechar a equação com R$ 75 ou mais. E aí deixa de ser uma compra por impulso. Né? A acessibilidade a preço era um ponto importante. Nesse interim, de novo, caminhos que a vida me levaram fora do controle. Eu fui ser consultor independente, fui ajudar a estruturar a área de marketing e branding de empresa. Então assim, Joel, eu fiz de clube de futebol, campeão mundial interclubes, a empresa de carro funerário. Então, know-how de diferentes segmentos eu acabei obtendo. E eu Carro percebi que funerário. carro funerário. Aliás, alguma das coisas mais malucas da minha vida foi nessa época que eu atendi uma empresa de carros funerários. Não vem ao caso ficar contando aqui nesse podcast vídeo, mas se alguém quiser saber, depois me procura no particular que eu posso contar, tá bom? Eu vou procurar, pode ter certeza. Por favor. E aí o que acontece? Chegou uma época, Joel, que eu cheguei à conclusão, eu falei, cara, eu como consultor não sou escalável, o João Gabriel não se multiplica. E isso tá me deixando frustrado. E aí, olha só, né? Um cara que hoje tem a função igual a minha, que é de desenvolver novos negócios, né? Desenvolver startups, o que a gente chama no mercado de Venture Builder, ele me falou, cara, por que você não vai estudar investimento em startups, investimento em novos negócios? Porque você não é escalável. Mas uma tese de investimento, uma tese de desenvolver negócios a qual você é o líder, ela escala, porque os recursos por trás de você são escaláveis. Recursos atrás da sua imaginação, da sua tese, escala. E aí eu comecei a estudar. Desde 2019 fui fazer curso, 2020 veio a pandemia, por sorte consegui fazer um MBA online nessa área na Fundação Getúlio Vargas. Nessa época eu já mentorava startups, já ajudar a fazer rodada de investimento anjo, e no final do ano passado a F-Câmara me chamou para pilotar a Hora de Ventures, né? Ser o líder da iniciativa Hora de Ventures, que é exatamente isso, encontrar bons talentos dentro de casa e ou no mercado, bons projetos com potencial de crescimento, ou ideias com potencial de virar negócios e crescer, e colocar isso em pé e ajudar no processo de escala. E durante os últimos 3 meses eu mergulhei na empresa para entendê-la um pouco melhor, e agora é hora de 2022 encontrar as pessoas que estão nessa estrutura maravilhosa que é a F-Câmara, ou no mercado e que que tem uma necessidade, que são coisas que a gente tem bastante aqui dentro de casa, seja mercado, desenvolvimento, tecnologia, pessoas, e juntos a gente construir e escalar esses novos negócios. Legal, e assim, João, eu vou falar de um sentimento que é meu, assim, um pensamento meu. Eu acredito que isso possa ser reflexo de muita gente que está ouvindo aqui agora. Até porque, assim, o Orange Juice ele não é um podcast da F-Câmara, né? A gente alcança muita gente que está começando na carreira ou que já tem um certo nível como desenvolvedor. E é uma coisa que é muito minha também, eu acho que muita gente compartilha. Cara, eu sinceramente já tive várias ideias ao longo da vida também, já tentei empreender, mas nenhuma dessas vezes que me deu esse impulso eu procurei para levar uma ideia para frente. Eu já empreendi por conta, mas tipo, procurar um investidor, procurar uma mentoria nesse sentido, por considerar que talvez o meu conhecimento seja muito vago para realmente apresentar uma ideia sólida. Então, assim, você está falando que está procurando pessoas e tal. Cara, o que eu preciso de um mínimo para, sabe, chegar no João talvez um pouco mais embasado e ter a chance de ser selecionado para uma primeira conversa e tal? O que eu preciso ter para mim sair dessa dúvida e saber, não, ok, está no momento de eu procurar o João? Joel, eu acho que nesse primeiro momento, e como tudo que começa, eu estou numa fase de experimentação, teste AB. Então, é óbvio que eu adoraria que o Joel, por exemplo, se viesse falar comigo, ele viesse não só com a ideia, mas também com um canvas, pelo menos um canvas feito da ideia, ou um texto, um artigo, alguma coisa assim,
algum material, um PowerPoint, uma ideia um pouco mais estruturada. Acho que ajudaria. Mas no final do dia, eu acho que, como a gente está partindo dessa premissa iniciativa, eu também tenho que ter uma função de coach ou de tutor, né, mentor. Então, hoje eu estou aberto. Eu acho que quem tiver uma ideia, um insight e tal, nesse primeiro momento, cara, vem conversar. Vem conversar porque eu ajudo a estruturar de novo. A Hora de Ventures tem uma esteira, tem um processo seletivo de ir lá, entender se o fundador, se o cara que traz a ideia ele tem perfil para ser o líder ou fazer parte da equipe, né, naquele momento, se a ideia é factível ou não, tal, e depois estruturar isso como negócio, projetar ele para frente para ver como ele cresceria ao longo do tempo. Por último, validar o potencial investimento a ser feito dentro da empresa. Mas, cara, eu acho que até por o ecossistema de desenvolver novos negócios, investir em startups ainda ser incipiente no Brasil, pessoas como eu, que lideram isso, a gente tem que estar aberto até para mentoria, entendeu? Então, se a pessoa está na dúvida, putz, eu acho que eu tenho uma ideia, cara, fala comigo, marca 15, 20 minutos de conversa, vamos trocar figurinhas, se conhecer, e aí a gente vai evoluindo. Óbvio, se tiver um Canvas feito, se tiver um PowerPoint feito, já ajuda demais, porque aí já ganha alguns passos dentro da validação que eu preciso fazer aqui dentro para que esse projeto saia da ideia, tenha bons fundadores, junto com aquela pessoa, ou não junto com aquela pessoa, ou com o mercado, e a partir disso a gente estrutura para virar um negócio. Mas eu acho que é um momento muito, muito inicial, então quanto mais próximo do público, melhor, entendeu? Legal, isso me dá uma sensação boa. Aqui a gente não está falando só necessariamente então de o cara realmente sair fundando uma empresa, mas às vezes então você está se propondo a realmente ajudar o cara a maturar uma ideia. Então, a pior que pode acontecer ao ele te procurar falar contigo é que ele pode sair na outra ponta com uma ideia mais maturada. Exato, exato. Pô, volta para casa, faz a lição, estuda isso, vai ver concorrência, ou dá um dois passos para trás. Pô, tô com a ideia de um aplicativo de imagem que usa lentes antigas e geolocalização. Fala, cara, olha, já teve um cara que fez isso daí uns anos atrás, chamado Instagram. Então eu acho que vale voltar algumas casas, tipo, o que o Instagram não faz que seria interessante? E aí você joga um insight pro cara maturar isso depois. Eu acho que independente de ser a minha função aqui, mas muito da função de quem está no ecossistema hoje de startups, Joel, é de ser uma pessoa que dialoga, que faça o cara que quer desenvolver um negócio, ou tem uma ideia, ou já tem uma coisa mais estruturada, a ir além, né? A maturar para que aquilo se torne realmente algo factível para virar um negócio. Entendi. Cara, e essa questão de detecção de ideia, né? Pô, você detectar uma ideia e tal. Tem alguma dica para alguém assim? Eu sei que todo mundo pode falar com você, mas sabe, tem algum aspecto, alguma coisa que a pessoa já possa fazer para sair com um passo na frente? Como por exemplo, assim, imagino que seja uma dica cara, se tiver alinhado com uma estratégia da F-Câmara, com alguma coisa que seja potencial, já é uma dica, mas tem mais alguma coisa que você pode dar de dica para esse cara, para ele te procurar e ser mais assertivo? Assim, eu como Orage Ventures, né, como líder da Orage, eu tenho algumas coisas que eu estou bem de olho. Então, assim, se você está montando um negócio que tem aplicação para a área financeira, para a área de seguros, para varejo, para saúde, eu tenho muito interesse de ouvir, porque esses são as verticais, né, os segmentos da economia que eu tenho como foco para 2022. Qualquer coisa desenvolvida nessa área eu vou ouvir com um pouco mais de carinho. Ou se tiver alguma correlação com DevOps, com no-code, low-code, com transformação digital, com Bank as a Service ou coisa parecida, Fintech as a Service, também olho com carinho, porque são horizontais, né, ou tecnologias que eu olho com mais interesse também, mas principalmente as verticais, tá? Independente disso, Joel, eu gosto de boas histórias, cara. Então, eu gosto de, assim, quando você vai começar um negócio muito do início, é muito importante que a pessoa conheça o que ela está fazendo, ou tenha uma boa ideia do que ela vai se propor a fazer. Quando eu falo conhecer, não precisa que ela, eu tenho 250 anos de experiência na área tal. Não precisa, mas que ela entenda o que ela está se propondo a fazer. Pô, eu estudei isso,
eu entendi, eu tô vendo que tem uma dor aqui, nesse mercado, nesse segmento, tal, e a minha proposta vai nesse sentido, e que com base nisso, Joel, e aí entra um fator, eu consigo identificar que esse cara tá muito interessado, assim, ele viveu e entendeu a necessidade que existe ali e que existe a janela de desenvolver um negócio, né? Então, assim, tem mercados que eu tenho como chave? Tem, claro que tem, acabei de falar, mas eu preciso ver esse tesão no cara que está me contando, ou na equipe, ou, né, de que ele viu a dor, ele está incomodado e ele tem uma proposta de solucionar aquela dor. Depois, como é que a gente vai encaixar? A gente vai estudar junto, a gente vai maturar junto e a gente vai tentar encontrar alguma solução. Em conjunto, nós vamos encontrar uma solução que possa virar um negócio e escalar ele dentro da estrutura da F-Câmara, né? Mas esse fator humano ele é fundamental. Ele é X, porque negócios a gente pivota. Só para quem não conhece o termo, né? Pivotar é quando você tem um negócio, você começa a sentir dificuldade de crescer e você muda algum fator ali, tipo a proposta de valor ou a forma que o negócio é montado e ele evolui. Exemplo prático é o próprio Instagram, né? O Instagram era uma mídia social em HTML5, não deu certo, não cresceu, e depois foi pivotado para virar um aplicativo em iOS, de novo, né, usando camadas, né, de máquinas fotográficas clássicas como, me ajuda, Joel, como... Ferramenta de atração? Filtro? Ferramenta de atração, exato, como filtros, né? E aí foi quando escalou e virou uma startup de US$ 1 bilhão em 18 meses, comprada pelo Facebook. Mas o fundador, o dono da ideia que busca a dor e depois vai buscar a solução em outro lugar, isso não é difícil de eu mudar a mentalidade da pessoa. Então esse fator ele é tão ou mais importante até, óbvio, de novo, tem que ter um mercado. Também não, fora dessas 4 verticais, assim, eu não vou conseguir ir muito além. Mas o fundador ele é fundamental. Esse tesão, assim, ele é a condição crítica. Legal. Cara, a gente tá focando na ideia, falando um pouco da tua trajetória até aqui e tal, mas explica, sabe, um objetivo de que é a Hora de Ventos e qual o objetivo, assim, dela. Eu acho que, assim, pela nossa conversa aqui já, ela já dá pra gente ter um cheiro, já dá pra gente ter uma ideia do que é. Mas, assim, pra que veio a Hora de Ventos, cara? Fala um pouco mais desse CERN. A Hora de Ventures nasce de um desejo da F-Câmara. A gente tem muitos talentos e fantásticos, tanto de gestão quanto de tecnologia aqui dentro. E a gente tem um mercado cheio de dores e oportunidades lá fora. E a gente tem uma boa relação de clientes, né? Uma carteira de clientes muito legal. Então, existe um desafio aqui que a Hora de Ventures tem de juntar essas três peças, desenvolvendo novos negócios para ajudar nossos clientes com o nosso capital humano a resolver algumas das principais dores do mercado através de novos negócios. Então, o nosso objetivo com a Orange é identificar, criar e escalar novos negócios dentro do Grupo F-Câmara. Para resolver em uma frase, Joel, é isso. Identificar, criar e desenvolver novos negócios dentro do nosso grupo. E essa ideia, essa caça por ideias e tal, eu entendo que o foco é muito sangue laranja e tal, mas tem gente aqui que escuta, que está nos escutando, que não necessariamente é um sangue laranja. Ele tem o sonho talvez de vir para cá, porque a gente fala muito aqui com pessoas que estão fazendo a migração de carreira, que querem virar desenvolvedores, e como muito o foco do podcast é dizer o que faz o desenvolvedor, é trazer aqui pessoas que são envolvidas na área, talvez tenha gente aqui fora, que esteja fora da F-Câmara, e também tenha uma ideia, também queira um norte, queira compartilhar alguma coisa para ver se existe uma sinergia. Existe um caminho disso dentro da Hora de Ventures? O caminho é o mesmo, exatamente o mesmo, porque eu parto de 2 princípios. Eu estou atrás de bons projetos. O bom projeto ele pode nascer dentro de uma pessoa que está num squad de algum cliente da F-Câmara, e aí eu tenho que vou montar esse startup aqui dentro de casa, mas pode vir de alguém de fora que muitas vezes vou dar um exemplo prático, tá, Joel? A gente vai invariavelmente, eu já vislumbro para esse ano, vai ter demanda de cara com histórico de executivo de mercado ou até mais experiente e que o cara não tem o lado de tecnologia. Ele vai olhar para cara, eu não tenho um CTO,
um analista, um PO, o que seja. E, cara, a ideia tá no início, vai me custar caro, eu não tenho know-how, a F-Câmara pode me ajudar com tudo isso. Cara, vem para ver, vamos avaliar você, o teu negócio, a tua ideia, o teu projeto e tal. E se precisar alocar pessoas dentro desse teu projeto, como uma forma de tirar a ideia do papel e escalá-lo, ou a ideia já está em implementação, fazer ele crescer, vamos colocar, não tem problema. Então, assim, se você está ouvindo ou vendo esse episódio de Orange Juice e também tem interesse, cara, a forma de me procurar é a mesma. Vai lá no site, orangefounders.com, se cadastra, vai cair comigo e a gente marca um bate-papo. E eu quero conhecer você, saber o que você está pensando, ou me procura nas redes sociais e a gente conversa. Então, assim, o modelo que eu estou desenvolvendo aqui, Joel, é um modelo não só para dentro de casa, mas também para quem é de fora e que vislumbra nas nossas competências a oportunidade de tornar ou escalar o projeto ou colocar o projeto na rua, entendeu? Legal, legal. É bom que eu saber que existem esses dois caminhos, né, para venda. E assim, João, acho que você sempre esteve muito próximo desses ciclos de startups, né? Você teve muito próximo desse ciclo de criar empresas. Assim, eu sei como você falou, né? Pô, caso do Instagram, que 18 meses valiam 1 bilhão. Mas assim, eu gostaria... Fora da curva, tá? É totalmente fora da curva, imagino eu. Mas é isso mesmo que eu queria ver contigo, assim, sabe? Cara, qual que é o tempo, como é que mais ou menos são essa trajetória de você transformar, sabendo que, claro, pode totalmente não dar certo, mas geralmente o que você vê assim que é um tempo factível de você tirar uma ideia do papel até realmente, não estou dizendo nem fazer sucesso, mas sei lá, pelo menos a empresa parar em pé, sabe? Dar um breaking even disso. O que você tem percebido aí nesse tempo? Como é que é essa jornada? Tem de tudo, tá, Joel? Tem de tudo, assim, mas eu pensando aqui e olhando para o meu modelo, para o nosso modelo aqui interno, eu vislumbro pelo menos uns 3 meses entre a pessoa me abordar, ou abordar a Orange e a gente passar por um ciclo de validação do projeto, depois pelo menos mais 3 meses para colocar em mercado e gerar os primeiros negócios, primeiras abordagens comerciais, etc. E pelo menos mais aí 3 meses para pelo menos a gente ter um cheiro de que o negócio está crescendo. Então, assim, tô falando de um ciclo literalmente de 9 meses, entre o cara bater na porta, ser validado, eu fazer a gente colocar a mercado. Pode ser mais rápido, tá? Mas eu tô fazendo uma hipótese, tô sendo low profile aqui, tipo, pé no chão, tá? Conservador. 3 meses para validar a tese que o cara me traz de negócio, a ideia, etc. 3 meses para a gente implementar o projeto e 3 meses para comercialmente ver aquilo ali começar a acontecer. E aí, começando a acontecer, a gente começa a escalar. O break-even vai depender muito de quanto vai ser investido no projeto, né? Tem projeto que você coloca um caminhão de dinheiro e nunca vai se fazer. Não é o nosso objetivo aqui dentro de casa, tá? A gente vai começar em passos mais devagar. Mas eu acho que assim, uma vez colocado o projeto em pé, depois de 3 meses, ou seja, num ciclo de implementação de 6 meses, após a validação da ideia, ou 9 meses a partir do momento que bate na porta da Orange, vem falar comigo, eu acho que já dá para ter uma ideia clara se esse é um projeto que vai para frente, vai escalar e a gente vai conseguir construir uma história legal com ele, ou se é um momento, putz, vamos mudar o objetivo, mudar a rota, ou a gente para por aqui. Que também é um cenário que pode acontecer, tá? Pode acontecer. Montar um negócio do zero, principalmente quando você está falando de inovação, de fazer algo que, não estou dizendo que nunca foi feito, mas que é diferente do que já foi visto, é uma proposta diferente, ela envolve uma série de variáveis e você vai ter chance de sucesso e de sucesso presentes na jornada. Legal. Então, assim, para o cara ter uma noção de trabalho, eu até achei que foi rápido, pelo menos na minha percepção. Pensei que você ia dizer mais. Mas para ele ter uma noção real de que as coisas realmente vão andar para frente ou não, então ele tem uma ideia de pelo menos uns 9 meses. Até para o cara ter uma ideia de esforço, mais ou menos, do que ele vai estar precisando colocar, né, de tempo, né? Alinhar as expectativas. Eu diria 3 meses de validação, 3 meses de implementação, 3 meses de execução, geração dos primeiros negócios. Porque aí eu consigo ver o quanto que está tracionando barra implementando. E essa, é legal você ter tocado na implementação de volta, que eu já ia me esquecendo.
mas da implementação. Essa implementação vai depender só dele? Ou, tipo, a Orange pode participar com a Câmara? Não só pode, como vai implementar, vai ajudar. Então, assim, porque assim, não se trata. Esse é um ponto muito importante, Joel. Qual é a diferença da Orange? Por exemplo, a pessoa acorda de manhã, ela entra no site da Exame, ou entra no Globo, qualquer portal grande, né? E tá lá, cheque de tantos milhões na startup tal, cheque de tal startup virou unicórnio. Qual é a diferença em relação ao que a gente faz aqui? Que isso, eu acho que isso é um ponto muito importante. A gente não assina cheque. A gente não vai botar o dinheiro lá dentro e, tipo, de 3 em 3 meses eu vou lá ver o quanto que o cara cresceu. Não. A gente vai pegar na mão desse empreendedor e da equipe dele e a gente vai crescer junto, né? Então, a Orange, eu vou estar do lado do cara todo dia, acompanhando ele, no momento bom, no momento ruim, apresentando pessoas, colocando pessoas dentro da equipe dele, ou tirando dúvidas. Então a ideia é crescer junto com o cara. De novo, assim, bem como suporte, né? Por isso que é Venture Builder, né? Então, de building, né? De construção, e não só de Venture Capital, ou seja, capital semente, né? Então, esse é o grande ponto, essa é a grande diferença. Eu não estou investindo no negócio, eu estou construindo o negócio com o detentor da ideia, com o empreendedor, né, ou com a equipe. Eu vou acompanhar, eu vou ter pessoas junto comigo, né, da própria F-Câmara, ocasionalmente até uma rede externa, que vão auxiliar, mentorando, ou até colocando a mão na massa para fazer esse negócio que a gente está criando, implementando, desenvolvendo, andar junto com a gente. Não, legal. Assim, por que eu tô fazendo essas perguntas, João? Porque eu tô me colocando no lado da pessoa que, pô, nos primeiros minutos aqui que a gente conversou, nessa primeira meia hora que seja, que a gente conversou, sabe, se interessou. Então, estou tentando pegar todos os cenários que ele possa achar de dúvidas e tal, para a gente tentar esclarecer aqui ao máximo. Outra coisa que me vem na cabeça, que eu acho que pode ser uma dúvida de quem está ouvindo isso, é: tá, beleza, entendi, gostei, quero participar. Se esse negócio começar a ser construído, preciso largar meu emprego, preciso me dedicar full time nisso, ou a gente pode fazer uma negociação, eu vou fazer isso nas horas vagas. Como é que funciona isso? Tem algum tipo de exigência? Preciso ter uma reserva para me sustentar nos primeiros meses? Como é que pode acontecer isso? Não, nesse primeiro, assim, se você está ouvindo, vendo esse Hora de Juice e está na F-Câmara, durante o período de validação, a vida continua normal, tá? Então você vai ter a missão dupla aí de desenvolver esse projeto, que é a parte, e manter a sua função. Exatamente, manter a sua jornada. A partir do momento que validou o projeto, passa por toda a parte de validar o fundador, validar o processo que eu chamo de inteligência de mercado, né? Que é o cenário competitivo, né? O plano de negócio básico, e depois a gente projetar ele no futuro, como vai ser implementado, quanto que isso vai custar para a F-Câmara, né, em termos de pessoas, tempo, etc. Aí depois a gente tem que ter uma tomada de decisão estratégica aqui, que vai envolver eu e vai envolver a própria liderança da F-Câmara. Se você é uma pessoa externa, aí a gente vai de caso a caso. Aí eu acho que é de caso a caso, porque eu posso ter, né, Joel? Eu posso ter casos da pessoa que está no plano do plano da ideia, e aí desenvolver, ou posso ter casos que a empresa já está rodando. E aí já tem alguma geração de valores ali, que o cara consegue sustentar. Então, assim, aí eu tenho que avaliar caso a caso internamente, até junto com o próprio empreendedor, para ver a missão. Mas a ideia, o plano original uma vez validado e desenvolvido, dedicação full time, sim. A gente quer empreendedores que estejam o tempo todo dentro da iniciativa. Legal. E tu tem uma ideia de um número de ideias que estão sendo pensadas para ser trabalhadas no ano de 2022? Olha, o meu número norte é ter até 4 ideias validadas e em implementação durante 2022. Elas não vão entrar todas ao mesmo tempo, tá? Então, tive uma ideia agora, tá? Eu tinha uma ideia daqui a 6 meses, também mando, tá? Então não é da noite pro dia, mas a ideia é entrar até 4 projetos como desenvolvidos em processo de implementação por mim, pela Orange, ao longo de 2022, Joel. Então, tem espaço aí pra gente construir boas histórias, sim. Legal. Lembrando que 4 são, né, com ideias validadas e tal. Então, assim, não é que você só vai receber 4 ideias, né? Assim, já te falo o seguinte, a minha perspectiva
é de 1 para 50, assim, 1 para 10, 1 para 50, assim. Então eu devo receber, óbvio, vou trabalhar tanto dentro de casa quanto fora para ter o máximo de ideias possíveis. Mas assim, se você pegar uma empresa madura, já com uma maturidade 5, 10 anos de mercado, seja venture capital, que aí só põe dinheiro, ou corporate venture, que aí tem uma iniciativa corporativa, ou venture builder, esse cara recebe 200 ideias para fazer 2 investimentos. Então é 1 para 100. Eu estou imaginando aqui a gente acelerando, e até com um pouco mais de maturação, um pouco mais de educação das duas partes, né? Educando o empreendedor, empreendedor vindo para desenvolver a esteira de validação com a gente vai ter aí, para 4 ideias que a gente implemente, 40, 100 ideias aí que vão passar por nós ao longo de 2022. Provavelmente aí metade delas vão ficar na primeira etapa, e aí vai depender, e esse é um ponto muito importante, Joel. Eu e a Hora, a gente vai ajudar em todo o processo de validação, mas o principal ativo para validar o processo de validação é o empreendedor. É o cara, tá lá, ó, tem, hipotético, tá? Tem 20 itens que eu tenho que checar e validar um a um para que esse cara vá para comitê de investimento. Eu preciso, assim, o projeto é eu sou o facilitador, mas eu não sou o empreendedor. Então vai do empreendedor, dá o sangue, ó. Ah, eu preciso fazer um canvas, check. Ah, eu preciso fazer minha círculo de ouro de brand, óbvio. Ah, se você pausa. Se você que está vendo ou ouvindo não sabe o que eu estou falando, me procura que eu explico também, tá? Minha função professoral tá aqui para isso. Ah, eu preciso fazer o círculo de ouro de branding, o que, como e por quê? Check. Ah, eu preciso fazer uma análise competitiva. Não sei o que é, pergunta pro João, mas fiz? Check. Cara, em algum momento passei, vou ter que fazer a projeção para os próximos 5 anos de quanto a empresa vai crescer. Pô, check. Aí, limpando tudo isso, passando, aí a gente vai para lá. Então, assim, demanda... por isso que, de novo, volta a questão do tesão do empreendedor com a causa problema, porque o processo de validação ele é tão árduo quanto o processo de implementação e depois de crescimento do negócio. Mas é uma bela escola, né? Baita escola. Baita escola. Ah, mas eu não passei naquele momento. Beleza, mas assim, você já sabe como é que é. No final do processo, se você não passa, você já sabe como é que um gestor profissional ele valida um projeto de monta razoável, né? De valores razoáveis aí. Aí você volta, identifica, e assim, é igual andar de bicicleta. Aprende uma vez, não esquece jamais. Já sabe quais são as etapas que precisa vencer, vem mais maduro. Por isso que em países mais com cultura de empreendedorismo mais madura, como por exemplo Israel, né? Você tem a questão que assim, empreendedores que já falharam ou quebraram, quando eles voltam para o jogo, eles têm uma consideração por parte dos investidores do mercado maior até de quem está começando. Porque o cara que erra, ele não vai repetir o erro. Aquele erro, ele pode cometer um segundo erro de outro lugar. Mas aquele erro que ele errou, contratei um sócio errado, ou escolhi a tecnologia que não fazia sentido para aquele momento, ou fiz uma análise competitiva que, na hora H, não fazia o mínimo sentido. Ele não vai repetir aquilo, porque ele já pagou o preço de ter que quebrar uma empresa. Ou pagou o preço de ficar 3 meses num processo de validação, chegou no final, foi reprovado, tem que voltar para o início, entendeu? E agora, bem legal que você falou isso, né? Fui reprovado, minha ideia foi reprovado. Isso, pelo que eu entendo, João, me corrija se eu estiver errado, não necessariamente é o fim do caminho dele, né? Ele pode pivotar a ideia e reformular e trazer uma outra ideia reformulada, certo? Com certeza, com certeza. Com certeza absoluta. Não é o fim, pelo contrário. Eu acho que, de novo, é uma formação, em desenvolver novos negócios, e assim, uma vez entendido qual é a dificuldade e o que é necessário, eu acho que é muito mais fácil, cria-se um olhar muito mais crítico, né, Joel? E aí com esse olhar mais crítico fica muito mais fácil identificar outras oportunidades que já estavam passando ali na minha cabeça, mas assim, como é que eu vou decupar isso para virar um negócio mesmo? Esse sofrimento faz você criar um filtro natural seu, né? Exato. É aquela história da musculação, né? Tem aquela história que a pessoa que faz musculação, se ela fica, sei lá, meses sem fazer musculação e depois ela volta, reza a lenda que o corpo tem memória muscular, né? Então você não leva aquele período que você levou para ter aquela tonicidade muscular de volta. Você leva menos tempo porque o corpo já se acostumou com aquele patamar que você tinha antes. É a mesma coisa para quando você vai desenvolver um projeto ou vai entrar numa esteira de validação, como é o caso aqui da Orange, em algum momento você não evolui. Porque o que acontece, Joel?
a gente tem uma tese. Não necessariamente para todas as ideias a tese vai valer, tá? E a decisão não é só do João Gabriel, a decisão é do João Gabriel e de um colegiado que são as lideranças da própria F-Câmara, né? Então, não passar não quer dizer que sua ideia seja ruim. Pode ser que ela simplesmente não se encaixe com o momento do grupo, entendeu? Ou com o que o grupo está procurando. E ok, quantos bons negócios passam na frente de grandes investidores e, putz, não fazia sentido com a tese e tal, e eu passei e virou unicórnio. Cara, Acreditas, todo mundo deve conhecer Acreditas, né, startup de crédito e tal. Cara, Acreditas passou na mão de um monte de investidor aqui do mercado e todos eles falam, puta, mais crédito, alugando, pegar a casa como garantia para crédito, o carro. Ah, não fazia sentido nenhum. O espanhol ainda mal conhece o Brasil. Mas, cara, o cara estudou, ficou 2 anos estudando isso daqui para montar Acreditas. Cara, Acreditas é unicórnio, vale 2,5 bilhões de dólares. Tá aí. Sócio do Nubank, né? Mas um monte de investidor passou correndo, não quis. Ah, não faz sentido, tal. Alguém botou dinheiro e deu dinheiro com eles. E isso é uma coisa legal também destacar para quem não tem essa visão, né? Quando a empresa fala que o teu projeto, né, a tua empresa, a tua ideia não tem a ver com a tese da empresa, isso não quer dizer que o vizinho do lado não possa pegar a tua ideia do jeito que tá e a tua tese, o teu projeto se encaixar direitinho na tese dele, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, eu vejo a Orange não somente a oportunidade de empreender, desenvolver um negócio, mas, cara, acho uma baita, acho que a janela de passar por uma esteira de validação, como a que a gente desenvolveu aqui, uma baita escola de negócios. Para pensar além do desenvolvimento, da tecnologia em si, mas de empreendedorismo, entendeu? Eu acho que pode ser uma boa oportunidade para, de novo, para quem está dentro, para quem está fora da F-Câmara. Para quem almeja em algum momento empreender com tecnologia, acho que passar por esse processo de como eu devo desenvolver um negócio, a partir de um canvas, de uma ideia, de uma dor que o mercado encontra, e eu quero transformar isso num novo negócio, acho que, cara, vem falar comigo que eu te ajudo. Legal. Cara, e assim, na tua visão de TI e tal, porque eu vejo a F-Câmara fazendo isso e tal, para ter novas empresas dentro do grupo e tal, você acha que isso é uma visão universal que as empresas de tecnologia deveriam ter de formar novas startups a partir do zero? Qual que é a tua visão sobre isso? Joel, isso é uma necessidade gritante do mercado. Assim, só que assim, eu vou dar um dado estatístico para você. Você tem um ranking chamado Fortune 100, 100 maiores empresas, 100 maiores empresas americanas. Delas, 75%, ou seja, 3/4, possuem alguma iniciativa de investimento em startups. Seja criando startup dentro de casa, seja investindo em startups, tá? Não vou aqui discriminar quanto por quanto, não vou fazer essa divisão. No Brasil, esse número é de 20. Então, dá para entender que tem um fosso, né? E ano passado, a pandemia ajudou muito ao gestor, o dono da empresa, o presidente da empresa, ou gestor de tecnologia, de inovação, falar, cara, eu preciso atuar com tecnologia. Se não for para transformar digitalmente o meu negócio, para eu ter mais capilaridade, a facilidade de acesso, etc. Porque quantas pessoas não ficaram em casa e usaram um e-commerce para comprar produtos básicos pela primeira vez? Ou para pedir comida pela primeira vez? Ou para, cara, reformar a casa pela primeira vez sem botar o pé na loja, entendeu? E aí bateu um desespero, porque do outro lado esse gestor tá vendo uma empresa do mesmo setor dele dobrando de tamanho todo ano, virando unicórnio, indo para a bolsa e ele apanhando para crescer 5, 10% ao ano. Vou ser engolido. Então, assim, toda empresa hoje que se vale, assim, que tem uma visão assim, precisa sobreviver nos próximos 10, 20 anos, ela de alguma forma vai se aproximar desse ecossistema, ou investindo, ou montando startups, ou fazendo os dois. Então, e aqui a nossa abordagem na F-Câmara é a de montar startups, o que faz todo sentido porque, de novo, a matéria-prima a gente já tem, e é de excelente qualidade, que são nosso capital humano, né, e as nossas competências. Então faz todo sentido a gente construir dentro de casa ou ouvir as propostas que existem lá fora e a gente ajudar bons talentos lá fora a desenvolver junto com a gente. Cara, legal, bem bacana saber dessas iniciativas. Para mim, realmente,
ainda é um mar de obscuridade ainda dessas ideias de criar uma startup do zero, mas sinceramente ao longo do ano eu quero ficar bem próximo disso para aprender um pouco mais e não ser o cara só extremamente lado técnico e conhecimento de pessoas. Quero também entender de como criar isso aí do zero. E para o dev também, que eu acho que está da outra ponta, pode ser uma experiência super legal. Talvez ele não queira criar uma empresa, mas como a gente hoje cada vez mais precisa de um dev que está conectado com o negócio e com as pessoas, esse tipo de experiência, esse tipo de contato sempre vai ser agregador. Então, no mais, assim, João, só queria agradecer, cara, a tua presença, agradecer aí, poder ver ilustrar e mostrar um pouco do teu trabalho aí ao longo dos 22, deixar claro o que está acontecendo aí na F-Câmara e, cara, passar aí o microfone para ti, para tu mandar aí teu abraço, teu alô final aí para essa galera que tá ouvindo a gente. Pô, pessoal, primeiro agradecer o Joel, a equipe técnica aqui, Gui, Michele, pô, brigadão. É uma honra começar o ano falando aqui no Hora de Juice. Eu já acompanhava antes mesmo de entrar, sendo bem real, confesso, porque para me preparar para entrar na F-Câmara eu ouvi alguns episódios. E para o público externo, poxa, espero que tenha sido legal para vocês. Reforço que procurem a Hora de Ventures na internet, procurem o horadefounders.com, enviem ideia, ou me procurem nos meus canais. É só procurar pelo meu sobrenome Chebante, vocês vão acabar me encontrando. E vamos conversar de novo, sou super aberto para isso. É o momento de estar próximo e mentorar o ecossistema. O Brasil não tem como não dar certo em tecnologia pelas necessidades que a gente possui e pelo tamanho do país que a gente tem. Então, e nós da F-Câmara e da Orange, a gente tem total interesse de ouvir a sua história, a dor que você verificou, avaliou e de alguma forma estruturou, para a gente, de repente, transformar isso em algo, implementá-lo e escalá-lo. Como dica, cara, leiam. Busquem saber o que está acontecendo no mercado, quem está investindo em quem, quais são as movimentações, quem está virando unicórnio não está deixando de virar, porque isso começa a mostrar um pouco para onde o mercado está indo, o que está acontecendo e tal, e é daí a soma do teu dia a dia, mais o que a mídia acaba contando de tendência, etc., e nesse sentido, principalmente tecnologia, que agora cada vez mais tem mais notícias sobre isso, o estalo vem. Poxa, tem alguma coisa no meu dia a dia que eu vi alguma coisa parecida aqui, e essa soma de A mais B dá um insight, estrutura, e vem falar comigo que a conversa vai ser extrema, garanto boas risadas, diversão e empreendedorismo na jornada aí pra gente. Maravilha, maravilha. E para você que ficou com a gente até agora, pessoal, muito obrigado aí por ter escutado mais esse episódio do Orange Juice. Aqui no link vão ter os acessos do Hora de Ventures, né, o canal aí para você falar direto com o João. E se você tiver alguma ideia, deixa a gente saber. Quem sabe aqui final do ano, por aí a gente não vem aqui falar do teu case aqui no Hora de Juice, que começou agora em janeiro, hein? Pode ser uma ótima oportunidade. Quero muito. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ficar com a gente até aqui o final e até o próximo Hora de Juice. Valeu! Valeu!